Chegamos hoje na lição de número 7, aqui da classe dos pré-adolescentes, deste quarto trimestre da CPAD de 2024. Nessa lição, nós vamos trabalhar um texto escrito pela irmã Evelyn Ruas, que está trabalhando o livro de Provérbios sobre sábios conselhos para o pré-adolescente cristão. Na aula de hoje, lição 7, nós vamos trabalhar sobre fuja das tentações. É muito interessante você ler esse texto, que vai cair no dia 17 de novembro, tá? É importante você apresentar algumas bases bíblicas. A primeira é a leitura bíblica que está em Provérbios, capítulo 2, versículos 11 a 19, depois capítulo 14, versículo 16. Leia também o que a Bíblia diz, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e que Deus edifique você. Eu posto aula de segunda a sexta, toda sexta-feira é o dia marcado dessa lição, às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify. Essa lição nós já gravamos, estamos repostando para você e que Deus em Cristo possa falar com você nessa ministração e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da sua igreja. Nesse trimestre, nós estamos utilizando o livro de Provérbios como base para as nossas orientações bíblicas. Nós encontramos no livro de Provérbios diversas abordagens de uma orientação, de alguém que é mais velho, um ancião, para um jovem. Se você ler especialmente do capítulo 1 ao 7, você vai perceber isso. Você vai perceber conselhos de uma pessoa madura para aquele que é jovem. E um desses conselhos que nós encontramos em Provérbios é especialmente o conselho para a juventude. A juventude fugir, então, das tentações. Observe, não é enfrentar as tentações, mas é fugir das tentações. E observar sobre esse tema também é sensacional, porque nós descobrimos, à luz da palavra, que todos nós estamos sujeitos às tentações. Ser tentado não significa que você está em pecado, mas abraçar a tentação significa que você está em pecado. Fugir da tentação, então, é o nosso papel em Cristo. O próprio Jesus também foi tentado e tentado em tudo. O escritor aos Hebreus disse isso. E é importante nós levarmos isso em consideração. Para entender a aula de hoje de uma forma especial, e eu espero que o Senhor use você na palavra, vamos então para o primeiro ponto da nossa ministração. No primeiro ponto da aula de hoje, vamos tratar sobre o seguinte assunto: rejeitando os convites errados. Se você puder, coloca no comentário aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer. Se nós observarmos a palavra, nós vamos perceber à luz da Bíblia que a Bíblia destaca a necessidade de rejeitar os conselhos que são equivocados, que são errados, que te conduzem então para o pecado. São as tentações. Você pode ler, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 13. Se você quer permanecer em Cristo em fidelidade, você precisa fugir das tentações. Para você analisar isso melhor, de uma forma clara com os teus alunos, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: que a tentação ela não vem de Deus. A tentação ela não vem de Deus. Você pode ler o texto de Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Você vai perceber que o autor bíblico faz questão de dizer que Deus não tenta a ninguém. Observe, essa prática da tentação vem diretamente influenciada pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Então, dentro da Bíblia, nós já entendemos que Deus ele não tenta ninguém. Deus ele nos prova. Provar é uma coisa, tentar é outra. Tentar é essa iniciativa, esse processo de te levar a pecar. A provação é um processo diferente que te ajuda agora a avançar na fé. A tentação procura agora te prejudicar na fé. Pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico destaca então o seguinte argumento: que nós devemos fugir das tentações. Você, servo de Cristo, serva de Cristo, deve fugir de toda e qualquer tentação. 1 Coríntios 6,18 dá base para isso. Tiago 4,7 também descreve isso para a gente. Que o papel do cristão diante da tentação não é enfrentar a tentação. Nós somos fracos, falhos, podemos pecar. Mas quando a tentação vem, a Bíblia diz que nós devemos fugir da tentação. Correr da tentação.
não enfrentá-la de frente. O nosso papel é rejeitar a tentação, é fugir dela. Esse é o papel do cristão. Se você olha para Provérbios, você vai ver o autor de Provérbios aconselhando um jovem a fugir das tentações, porque as tentações te afastam de Deus quando elas são abraçadas. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico neste primeiro ponto, eu quero abordar com você o seguinte argumento: as consequências do pecado são apresentadas como morte espiritual. A Bíblia alerta que nós fomos afetados pelo pecado. Você pode ler Romanos capítulo 3, versículo 23. E a Bíblia também descreve que a consequência do pecado é a morte. Romanos 6, 23 também dá base para isso. Então, quando eu abraço a tentação, ela me leva para o pecado. E quando eu entro em pecado, eu estou renunciando ao meu relacionamento com Deus. Observe que consequência terrível que a tentação traz sobre você. Para vencer a tentação, você deve fugir, permanecendo em oração, buscando ao Senhor para permanecer fiel. Pois o pecado procura te afastar da presença de Deus. E a consequência do pecado é sempre a morte, espiritual e física também. Daí a necessidade de nós compreendermos sobre essa orientação que a Bíblia nos orienta, de fugir do pecado, fugir da tentação, fugir daquilo que desagrada a Deus. Você pode observar o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Avançando para entender melhor a aula de hoje, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: combatendo então os maus pensamentos. Olha, nós estamos sujeitos a termos também maus pensamentos. Isso faz parte da nossa natureza humana por consequência do pecado. Mas a Bíblia descreve que quando isso acontecer, nós não podemos fugir do propósito de Deus. Quando os maus pensamentos vierem em forma de tentação, nós devemos rejeitá-los. Rejeitar esses maus pensamentos para não cometer então o pecado de se afastar da presença de Deus. Avançando para a gente entender isso aqui, o primeiro subtópico do segundo ponto destaca então o seguinte argumento: a escolha pelo pecado. Observe, quando você é tentado, você está passando então por tentação. Mas a partir do momento em que você escolhe o pecado, você então está abraçando a consequência da tentação. E a consequência da tentação é o pecado. E a consequência do pecado é a morte espiritual. A tentação ela vem como um engano. Então, quando você abraça um engano, você pode se afastar da presença de Deus, porque você abraça então o pecado. Você vai ver isso sendo apresentado em Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde a serpente engana a primeira mulher, engana o primeiro casal, o homem como a mulher, e esse casal então cai em tentação, cai em pecado e se afastam da presença de Deus. O segundo subtópico destaca então, nesse ponto, sobre o seguinte assunto: o coração do homem é uma fonte então de escolhas. Precisamos entender, à luz da Bíblia, que o nosso coração é uma fonte de escolhas. As nossas decisões influenciam na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de nos comportar. O nosso coração pode te influenciar para o bem ou para o mal. Daí a necessidade de você alimentar a tua vida espiritual, servir a Deus, se alimentar da palavra, ouvir bons conselhos, bons hinos que vão te edificar em Jesus, participar da escola bíblica. Afinal de contas, você então está querendo tomar as boas decisões, mas quando você abre mão disso, você se afasta de Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós podemos abordar o argumento da própria lição que destaca ocupando a mente com pensamentos do alto. Qual é o nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus? Ocupar os nossos pensamentos, a nossa mente com as coisas de Cristo, ter a mente de Cristo, pensar nas coisas de Cristo, pensar na palavra, na obra da igreja, no projeto de discipulado, no projeto de amadurecimento da fé, na própria igreja em si, ajudando e cooperando no investimento da obra do Senhor. Esse é o nosso papel. E eu espero que o Senhor Jesus também coloque isso no teu coração. O terceiro ponto da nossa aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: investindo tempo na presença de Deus. Nós precisamos investir
tempo na presença de Deus, ter vida com Deus, ter comunhão. Um adolescente cristão precisa investir tempo de vida na presença de Cristo, na obra de Cristo, se dedicando às coisas de Deus. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento na própria lição, descrevendo para a gente que nós precisamos manter o nosso relacionamento com o Senhor. Como é que nós podemos, então, manter o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus em oração, em leitura bíblica, em comunhão. Somos templos e morada do Senhor. Precisamos manter esse relacionamento no nosso devocional diário, na nossa prática da adoração. Não podemos abrir mão da nossa adoração em Cristo. Isso mantém o nosso relacionamento. Fala sobre adoração junto com os teus alunos. Isso é sensacional e deixa Deus te usar na EBD. O segundo subtópico também descreve outra questão que precisamos abordar, que é necessário investir tempo na presença de Deus. Investir tempo, já falou, investir tempo. A primeira palavra foi manter, agora investir. É se dedicar, é colocar um investimento, é pensar nas coisas de Deus, é colocar o Senhor em primeiro lugar, tentar agradar a Deus em tudo, fugindo da tentação. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, destaca então o seguinte argumento para a gente: hábitos fundamentais para a vida cristã. Quais são então os melhores hábitos fundamentais para a vida cristã? Hábitos fundamentais está falando de práticas diárias, hábito que você precisa manter. Está aqui o devocional diário, você precisa fazer devocionais, precisa praticar devocionais para você avançar em Jesus. E há também a leitura bíblica, colocando essa leitura em prática no teu coração e sendo guiado pela Bíblia, pela palavra, e que essa aula possa ter edificado você em Cristo Jesus para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário. Ele é muito importante para a gente. Tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você também. Se você puder, faça isso. É claro que eu estou comentando as aulas da classe dos pré-adolescentes sempre na sexta-feira ao meio-dia. Você tem acesso a esse material e pode também ter esse recurso em mãos. As minhas aulas são liberadas de segunda a sexta-feira ao meio-dia e sexta-feira, com antecedência, é o dia escolhido para a classe dos pré-adolescentes para você organizar a tua aula, o teu material para ministrar na escola bíblica dominical da tua igreja. Então, toda sexta eu te aguardo por aqui em Cristo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador, colocar no comentário aí que você quer Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por sua vida, para que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto é esse texto de Provérbios, do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Vale a pena você ter em mãos esse material para você estudar o livro de Provérbios. Também como dica, eu quero indicar o meu livro, A Doutrina do Pecado. Eu falo aqui muito sobre a tentação, muito legal esse texto. Ele é publicado pela editora Santorini. Você pode ter acesso a esse material também na própria editora Santorini ou no Amazon. Você pode fazer o pedido do seu. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o assunto Diga Não à Preguiça. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.